A Conmebol quer acabar com o futebol sul-americano. Então vem comigo após a vinheta que eu te conto mais. Segue a vinheta. Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Então deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas lá no Twitter e no Instagram, que isso ajuda muito no crescimento do meu canal. Nessa semana o Fluminense foi denunciado e terá que pagar $400 mil à Conmebol devido às comemorações da sua torcida com bombinhas, ruas de fogo e sinalizadores dentro do estádio. Mas quando o assunto é racismo, como ocorreu no jogo entre Boca Juniors e Palmeiras, o caso foi totalmente diferente e nem deram tanta bola assim, mostrando total desprezo à causa, típico da Conmebol Libertadores quando o assunto é times brasileiros. Mas vamos falar um pouco sobre a história da Conmebol. A Conmebol é a organização sul-americana de futebol que foi fundada em 1916. A sua sede fica em Luque, no Paraguai, e conta como presidente Alejandro Domingues, ex-presidente da Associação Paraguaia de Futebol, tendo atualmente 10 países aliados à entidade, como a AFA, CBF, ALFA e todas as outras aí sul-americanas que jogam principalmente Copa Sul-Americana, torneios locais, entre outros. Como todos sabem, temos uma cultura de futebol diferente da cultura de outros continentes. Algumas coisas são espetaculares, outras nem tanto. Quem nunca sonhou em ir no River e Boca com foguetório, faixas, cantorias e papel picado? Quem nunca sonhou em ver o seu time jogar a final da Copa Libertadores dentro do seu próprio estádio? Quem nunca sonhou em ver o seu time com mosaicos em 3D e sinalizadores dentro do estádio? Ainda mais que hoje em dia tem sinalizadores que não fazem tanta fumaça assim. Mas hoje tudo isso é proibido pela Conmebol. Esse tipo de festa era cultural das torcidas sul-americanas, mas desde a final da Copa Libertadores de 2018, onde houve incidentes entre a torcida do River Plate e Boca Juniors, que eram os finalistas daquela Copa Libertadores, a Conmebol resolveu mudar o formato do torneio. O jogo foi transferido para o Santiago Bernabéu, na Espanha, distanciando ainda mais o torcedor da final da competição. No ato de viralatismo sem igual, resolveram colocar a final em um jogo único, começando o processo de europeização do futebol sul-americano. Com isso, eles começaram a distanciar ainda mais o público pobre das finais da competição, principalmente pois os jogos são decididos por sorteios e acabam que muitas vezes as pessoas não têm condições nem mesmo de ir a jogos perto de casa. Imagina só ter que atravessar o país ou atravessar até mesmo o continente para acompanhar uma final do seu clube. Fora que tiraram artefatos que antes eram muito importantes para as torcidas organizadas para que pudessem fazer as suas festas, como ruas de fogo, sinalizadores, alguns instrumentos, bandeirinhas, bandeirolas, bandeirões, algumas coisas que eram marcantes nas torcidas sul-americanas e que hoje não podem ter mais dentro dos estádios. Com isso, faz com que muitos jovens acabem perdendo o interesse no futebol sul-americano. Muitos jovens atualmente acabam torcendo mais para times europeus do que para times que estão muitas vezes no seu próprio bairro, devido às dificuldades de conseguir inclusive entrar dentro dos estádios e acompanhar os jogos presencialmente. Hoje em dia é muito difícil tu conseguir ir ao estádio sabendo que tu vai ter que gastar uma grana para ingresso, uma grana para transporte, uma grana para alimentação, pois é um período longo que tu fica fora de casa, então tu vai ter que se alimentar. Então muitas vezes tu vai preferir olhar de casa e gastar menos, gastar somente muitas vezes com alimentação, do que muitas vezes tu pegar e ir no estádio, gastar uma grana preta e às vezes o time não dar um resultado que tu espera. Então com isso faz com que o jovem se distancie ainda mais do futebol sul-americano, futebol brasileiro, futebol argentino e também por outras questões,
Como a gente sabe, hoje em dia os times europeus já vêm nas bases dos clubes e já tiram as melhores promessas, deixando somente os refugos e os restos aqui pra gente. Assim, faz com que, como o jovem que acompanha pela TV somente não consegue ir ao estádio, não consegue ter a emoção de ir ao estádio, também pois hoje em dia tem muitas restrições dentro dos estádios, tirando até mesmo o fato do valor dos ingressos e tudo mais que eu falei anteriormente, faz com que ele prefira ver o jogo que é mais interessante, o jogo que vai ser mais disputado, o jogo que vai ter mais qualidade, pois aqui a gente só consegue contratar os refugos da Europa e poucos jovens ficam aqui a tempo da gente ver o seu real desempenho dele, o bom desempenho que ele vai ter no futuro. Muitos jovens, por exemplo, como Vinícius Júnior, Vitor Roque, o Endrick, entre outros, já saíram daqui, já completaram 18 anos, antes de completar os 18 anos já estavam vendidos, fazendo assim com que a gente não visse o potencial real deles que eles poderiam dar no futebol brasileiro e também atraindo o interesse do torcedor. O Neymar ainda foi um pouco mais distante, saiu ali em torno de 19 anos, mas como ele estreou com 17, ele conseguiu explodir, teve uma evolução mais rápida do que estes no Campeonato Brasileiro, talvez pegou uma época muito boa do Santos, então muito torcedor do Santos conseguiu acompanhar essa evolução do Neymar, mas de resto, depois disso, a gente não conseguiu mais lançar jogadores como o Neymar, assim, para jogar no Brasil, para dar resultado no Brasil, somente dando resultado na Europa, como Vinícius Júnior, que saiu muito jovem daqui, tinha um potencial imenso para fazer história, principalmente no time do coração dele, que era o Flamengo, mas saiu muito jovem, a gente não conseguiu acompanhar a evolução dele, fazendo assim com que o jovem que torce para o Flamengo, para o Inter ou para qualquer outro time, não consiga acompanhar esses grandes jogadores de perto, somente pela TV, e muitas vezes eles acabam preferindo ver pela TV, já que o futebol lá acaba sendo mais interessante, o futebol lá acaba sendo mais competitivo, fazendo assim com que o futebol sul-americano acabe se tornando cada dia que passa mais fraco, além das questões das torcidas, também das questões internas de cada clube que não consegue segurar os jogadores e acabam tendo que vendê-los muito jovens por mixaria devido a grandes dívidas acumuladas nos longos dos anos, né? Já que os clubes tiveram péssimas administrações com cartolas e tudo mais. Então, às vezes não é só culpa da Conmebol, obviamente os clubes também têm culpa no cartório, têm culpa nisso, nessa situação atual que tá cada dia que passa tirando o interesse do jovem em curtir o futebol sul-americano, curtir o futebol brasileiro, porque tu tira a parte da festa da torcida, que é, na minha opinião, talvez o mais importante, pois eu vou para o estádio hoje em dia, eu não vou para ver o desempenho espetacular como é o torcedor do Barcelona, do Real Madrid, que quer ver o tic-tac, o toque de bola e tudo mais. Eu vou para torcer, eu vou para gritar, eu vou para cantar. O time em si ali dentro de campo, a gente vai dar apoio, a gente vai querer que ganhe, mas a gente não vai esperar muitas vezes um bom desempenho, pois desempenho no Brasil é algo difícil. Os técnicos são ultrapassados, atualmente até alguns bons técnicos vindos da Europa estão fazendo bons trabalhos e melhorando um pouco a qualidade do futebol nacional, mas a diferença é que chega num ponto assim que eles fazem um bom trabalho, daí a Europa chama eles de volta para lá e eles acabam voltando, e também tem a questão dos jogadores, né? Às vezes dá um destaquezinho, guri de 16, 17 anos, eles se interessam e levam para fora, e assim faz com que a gente continue tendo somente bagres jogando no campeonato nacional. Aí já acumula várias coisas, né, pessoal? Os ingressos já são caros, eles querem praticamente acabar com as torcidas, eles querem a europeização do futebol sul-americano, botar todo mundo sentadinho, ninguém pode cantar. Daqui a um tempo, todo mundo vai ter que ir para o estádio de terno e gravata e boina, como era nos anos 50. Assim faz com que o torcedor perca total interesse nos times. Assim enfraquece o mercado sul-americano. Assim faz com que o torcedor não tenha vontade de ver o seu time. Fora isso também, se o time consegue chegar numa final de Libertadores, como eu espero que o nosso Colorado chegue, o valor do ingresso mais barato é R$ 260. Vai até 2.000 e lavar pedrada. Os de R$ 260,
quando eu for tentar comprar, se o Inter passar de fase agora nessa quarta-feira, já vão estar provavelmente esgotados. Eu vou ter que pegar um ingresso bem mais caro para acompanhar meu time. Não vou poder acompanhar de perto, vou ter que pegar um ônibus, que deve estar custando aí pelo menos R$ 500 uma passagem de ônibus só de ida. Ou vou ter que gastar 1.200, 1.300, 1.500 para ir de avião, para acompanhar meu time. Mais outras coisas, eu vou ter que ficar em algum lugar. Eu ainda bem tenho parentes que moram no Rio de Janeiro, mas tem gente que não tem. Tem gente que não tem, tem gente que vai ter que alugar alguma coisa, vai ter que ficar num kitnet, no Airbnb, numa pousada, sei lá, para poder acompanhar esse jogo. E é gastos e gastos. Eu, graças a Deus, tenho uma condição um pouquinho melhor, tenho trabalho, não vivo do YouTube ainda, mas tem gente que não tem essa condição e gostaria de estar lá. E não vai poder estar. Muito pois a Conmebol só faz porcaria com a competição, tirando ela das duas partidas, só de ter emoção, para vocês terem uma noção, só de ter emoção de tu não precisar nem entrar muitas vezes no estádio, como é feito no Beira-Rio. Às vezes o pessoal só vai para ruas de fogo, como vai acontecer nessa quarta-feira. Vão para rua de fogo, soltar foguete com todos os colorados e depois vão ficar nos bares ali na volta do Beira-Rio, dando incentivo inclusive para o comércio local que fica ali vendendo churrasquinho, pro tio que vende a sua cerveja, vende o seu refri ali fora do estádio e que não vai poder ter essa oportunidade. Se tivesse 2 jogos da final, vamos supor, Inter e Palmeiras, Inter e Boca Juniors, Fluminense e Palmeiras, Fluminense e Boca Juniors, ou se fosse Inter e Fluminense a final, independente, seriam 2 jogos, um no Rio e outro no Beira-Rio, um em São Paulo, um no Beira-Rio, um lá na Bombonera e outro no Beira-Rio, assim fazendo com que 2 cidades, onde tem todas essas cidades aí, essas 3, 4 cidades que têm populações carentes, pudessem aproveitar dessa época, dessa fase, pudessem aproveitar esse momento desses times e esses comerciantes que são muitas vezes pobres, são pessoas humildes, pudessem arrecadar um bom dinheiro nessas datas. Coisas que acontecem raramente, pois muitos jogos não têm muito público, pois também, como eu já disse, ingressos caros, falta de interesse dos jovens, jogadores abaixo da crítica. Daí, quando os clubes realmente conseguem chegar numa final, eles botam em estádio único e acabam afastando ainda mais o torcedor. Somente o comerciante do Rio de Janeiro vai conseguir tirar uma graninha. Bom, isso é bom, tudo bem, isso é bom. Mas eles poderiam dobrar o número de pessoas sortudas que iriam ganhar bastante dinheiro com essa competição, fazendo em 2 jogos. O pessoal do Rio ganharia uma graninha no primeiro jogo, ou o pessoal de São Paulo, ou o pessoal lá da Argentina, e depois o segundo jogo o pessoal do Beira-Rio ganharia um pouquinho de grana também. Assim seria bom para todo mundo. Fora que, né, no Maracanã tem espaço para 70 mil pessoas. Já se juntar 2 estádios que nem o Beira-Rio, 52 mil, e mais a Arena do Palestra Itália ou a Bombonera, que tem ali 60 mil, 40 mil, daria pelo menos os 2 jogos aí quase 100 mil pessoas ou 100 mil pessoas. Então 100 mil pessoas conseguiriam acompanhar as finais dos seus clubes. E hoje em dia só 70 mil, então quer dizer, mais aí de 30% a menos de público para o jogo da final, para os jogos da final. Mais de 30 mil pessoas que poderiam acompanhar os seus times, poderiam trazer mais lucros aos seus times e não vão poder fazer isso, pois a Conmebol instaurou uma europeização no futebol sul-americano para tentar mudar tudo, para tentar trazer o interesse sul-americano, aliás, o interesse europeu no futebol sul-americano, o que é um erro, é um viralatismo sem tamanho. A gente pode, obviamente, tentar fazer algumas situações diferentes para que mais partes do mundo consigam visualizar, ver a final da Copa Libertadores, que é uma competição muito legal, podendo fazer 2 sábados ou 2 domingos,
botar a final da Libertadores num horário ok ali, poderia ser até às 11 da manhã, nos 2 dias, para ficar um horário bom para quem tá morando na Europa, para quem tá morando na Ásia conseguir acompanhar um pouco mais o jogo, mas não mudar totalmente a competição para fazer as vontades mais do público que é de outro continente e que nem dá tanta bola assim, do que para o próprio público que está aqui acompanhando, torcendo, comprando camisa, se matando para comprar ingresso e juntando, dando dinheiro que nem tem muitas vezes para acompanhar um jogo do seu time, que é uma partida que a gente às vezes não tem nem noção do que vai acontecer, pode chegar numa final e ir lá e perder. Dessa pessoa vai perder todo o dinheiro. Mas se perder jogando em casa é menos gastos do que eu ter que pegar uma passagem e ir para o Rio de Janeiro, gastar e ainda perder. Se o Inter perder, espero que não perca. Espero que ganhe agora do Fluminense na quarta-feira e ganhe o jogo da final. Mas isso é muito difícil, pessoal. É muito difícil. É muito difícil torcer para times sul-americanos. Imagina só como é que foi o jogo do Flamengo. Se não me engano, foi no Peru, em 2019. Final. Não conseguiram, se não me engano, lotar o estádio. Teve gente que levou golpes, pois agências de turismo não conseguiram atender as demandas. Acabaram tendo que ficar no Brasil. Eu vi um pai e um filho chorando, pois só um conseguiria embarcar. Imagina só, tanto tempo que o Flamengo ficou sem chegar numa final de Libertadores, desde 1981, 82, não lembro agora. Chegaram na final da Copa Libertadores com um time muito forte para ser campeão. Os caras venderam carro, deram um jeito, pediram empréstimo para ver o seu time jogar. E chegando ali no aeroporto, né? Que são coisas que acontecem, pode ser que um voo não consiga decolar, pode ser que tenha problemas, pode acontecer várias coisas no meio do caminho. Eles não conseguiram embarcar e acabou que os dois perderam a final da Copa Libertadores. Uma lástima. Uma lástima o futebol sul-americano ter se transformado nisso. Eu espero sinceramente que os clubes se unam e consigam transformar isso novamente naquela Libertadores que a gente tanto gostava, que a gente conhecia anteriormente, que o torcedor podia fazer uma festa legal. Obviamente poderia ter algumas mudanças, principalmente na mudança dessa lei do racismo, que os clubes argentinos, uruguaios, peruanos, todos cometem racismo contra os times brasileiros e não tem punição alguma. Eles deveriam se focar mais nisso, e não em como a torcida faz festa, e não em como a torcida vai fazer a festa na final no seu estádio, que poderia melhorar a economia de duas cidades. E sim como é tratado o torcedor brasileiro ou qualquer outro torcedor quando ele é maltratado em outros países, sendo chamado de macaco. Torcedor brasileiro mostrando nota de dinheiro para o torcedor argentino, que também é uma situação que é errada, mas se torna a única maneira de se defender dos torcedores argentinos, de pegar e mostrar dinheiro para eles. Inclusive teve um lance muito engraçado num jogo entre São Paulo, eu não lembro quem, pela Sul-Americana, que o torcedor do São Paulo mostrou uma nota de R$ 2 e o torcedor, não lembro de qual time, que eles enfrentaram, mostrou uma nota de R$ 100. Ficou assim engraçado, sabe? Que eles pegaram e já começaram a se blindar nessa questão também. Então, é esse meu comentário, pessoal. Eu acho que os clubes deveriam se unir para que no próximo ano eles consigam mudar essas situações, para que os clubes não paguem mais multa por fazerem festa. Tudo bem que às vezes os sinalizadores atrapalham, tudo bem, mas hoje em dia tem sinalizadores melhores, de melhor condição, que não soltam tanta fumaça assim. Tudo bem, a gente sabe que ocorreu aquele incidente com Kevin Spada, aquela vez, a torcida do Corinthians, mas todas as torcidas não podem ser punidas só por conta de um incidente que ocorreu na torcida do Corinthians. Quem cometeu esse incidente deve ser punido severamente. Simples. E de resto, a gente tem que tentar mudar essa competição para uma melhoria de todos. Voltar a ter final em 2 jogos. Pode ser no fim de semana, se achar melhor para todos os clubes. Para todos os clubes não, para todos os torcedores no mundo inteiro puderem acompanhar essa competição, que é muito legal. Mas a gente tem que mudar e fazer o melhor para a gente e não para os outros. Aquilo que a gente achar que é descartável para a gente e que é bom para os outros, o problema é deles.
Se eles não gostarem de acompanhar o futebol sul-americano, como eles já não gostam de qualquer forma, a gente não tem que se moldar para atingir um público que não gosta da gente. A gente tem que se moldar para que fique melhor para todos os torcedores do Brasil, Argentina, Peru, entre outros países sul-americanos. Então é esse meu vídeo, um vídeo um pouco longo. Deixe seu like se você concorda, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas também lá no Twitter e no Instagram, isso ajuda muito no crescimento do meu canal. E é isso, pessoal, até mais.